Durante mais de 40 anos, ele foi o homem que fez o Brasil inteiro sorrir. Com suas roupas simples, seu chapéu de malandro e um carisma inigualável. Didi Mocó se transformou no maior ícone do humor da história da televisão brasileira. Mas por trás do sorriso ingênuo que encantava gerações aos domingos, existia uma realidade completamente diferente. Uma realidade cercada de segredos trancados a 7 chaves, disputas judiciais milionárias, acusações de arrogância nos bastidores e uma impressionante crise financeira recente que chocou o país. Como um homem com uma fortuna estimada em 180 milhões de reais acabou enfrentando processos da própria filha na justiça? Por que sua mansão de 18 milhões de reais foi alvo de bloqueio judicial? E o que realmente acontecia quando as câmeras do programa Os Trapalhões se apagavam? Seja bem-vindo ao canal Você Acredita? Hoje nós vamos cruzar a cortina do tempo e revelar a face oculta de Renato Aragão. Uma investigação profunda sobre o homem por trás do mito. Prepare-se, porque a verdade pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua infância. Para entendermos o tamanho do mistério que envolve o nome de Renato Aragão hoje, precisamos olhar para os números. Seu eterno parceiro de telas, Dedé Santana, chocou o público ao revelar em um podcast que Renato guardava uma fortuna estimada em impressionantes 180 milhões de reais em contas bancárias. Fora um patrimônio gigantesco em imóveis de luxo e investimentos. Renato sempre foi conhecido como o cérebro financeiro do grupo. Enquanto os outros trapalhões gastavam o que ganhavam, Renato, aconselhado por seu irmão Paulo Aragão, construiu um império. Ele fundou a Renato Aragão Produções, comprou estúdios de cinema e chegou a vender complexos inteiros de gravação para grandes emissoras de TV. Mas se ele acumulou tanta riqueza, como explicar as manchetes que começaram a surgir nos últimos anos? O público que acompanha as notícias de celebridades foi pego de surpresa com uma informação alarmante. A mansão de luxo de Renato Aragão, localizada em uma das zonas mais nobres do Rio de Janeiro, avaliada em 18 milhões de reais, entrou na mira da justiça. O motivo? Uma dívida acumulada de Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, que ultrapassa a marca dos 676 mil reais. Para a justiça, não importa se você é um dos maiores nomes da história da televisão. Um processo de execução fiscal foi aberto e as autoridades chegaram a emitir ordens de pagamento sob pena de bloqueio de bens. A pergunta que ecoou nos bastidores da internet foi imediata. Como um multimilionário deixa uma dívida desse tamanho acumular ao ponto de colocar sua própria residência em risco de leilão judicial? Seria apenas um descuido administrativo ou o império financeiro de Didi estaria sofrendo rachaduras silenciosas que o público não deveria saber? Talvez o capítulo mais doloroso e chocante dessa saga oculta seja a disputa judicial entre Renato Aragão e sua filha, Juliana Rangel Aragão. Juliana é fruto do primeiro casamento de Renato com Marta Rangel, com quem o humorista viveu por mais de 30 anos antes de se casar com sua atual esposa, Lilian. Enquanto a filha mais nova de Renato, Livian Aragão, sempre esteve sob os holofotes, desfrutando de viagens, festas e da estrutura luxuosa do pai, a realidade de Juliana se tornou pública de uma forma devastadora. Foi revelado que ela estava trabalhando como motorista de aplicativo para garantir o seu sustento. A internet entrou em choque. Como a filha de um homem com quase 200 milhões de reais no banco precisava dirigir horas por dia nas ruas para pagar as contas? A resposta veio em forma de um processo judicial pesado. Juliana acionou o próprio pai na justiça, cobrando uma dívida atualizada que ultrapassa os 900 mil reais. De acordo com os autos do processo, a origem desse dinheiro vem da venda de um imóvel que Juliana havia herdado de sua mãe. Na época,
Para ajudar a cobrir rombos financeiros causados por problemas administrativos na empresa do pai, Renato teria pedido que a filha vendesse o imóvel e lhe emprestasse o dinheiro, prometendo pagar de volta. Mas, segundo a acusação da filha, esse pagamento nunca aconteceu. Os bastidores desse processo revelam uma dinâmica familiar fria e assustadora. Juliana alegou na justiça que a atual esposa de Renato, Lilian Aragão, teria exigido que ela assinasse recibos de quitação parcial da dívida. O argumento da madrasta? Que o casal já teria gasto muito dinheiro com as despesas pessoais de Juliana no período em que ela morou na casa do pai. Em termos simples, eles queriam abater a dívida cobrando pela estadia e pela alimentação da própria filha dentro de casa. Essa guerra familiar expôs uma ferida que a imagem pública e comercial de Didi Mocó tentou esconder durante décadas. É impressionante como a vida real consegue ser muito mais complexa e cheia de reviravoltas do que qualquer roteiro de televisão. Se você está chocado com esses bastidores e quer entender como essa história se conecta com o fim trágico dos Trapalhões, já deixa o seu like aqui embaixo. E se você é novo por aqui e gosta de investigações profundas e verdades que ninguém tem coragem de contar, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para receber todas as notificações. Sua inscrição ajuda o nosso canal a continuar trazendo segredos revelados com base em fatos e documentos reais. Agora vamos voltar para o ano de 1994. O ano em que o Império dos Trapalhões começou a desmoronar de verdade. Para quem assistia à televisão nas décadas de 70 e 80, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias eram 4 amigos inseparáveis que dividiam tudo. Mas a realidade dos bastidores da Rede Globo era uma selva de egos, disputas de poder e uma profunda desigualdade financeira. Renato Aragão nunca escondeu que se considerava o líder e o dono da marca. O nome do programa original era Os Trapalhões. Mas, juridicamente, os direitos sobre os personagens e o formato pertenciam majoritariamente à empresa de Renato. Isso criava uma disparidade enorme nos ganhos. Enquanto Renato acumulava fortunas com o licenciamento de produtos, brinquedos, histórias em quadrinhos e bilheterias de cinema, os outros 3 integrantes recebiam salários fixos ou participações muito menores. Essa tensão financeira e de ego explodiu em 1983, em uma das maiores crises da história do entretenimento brasileiro. Insatisfeitos com a liderança e com a divisão do dinheiro feita por Renato Aragão, Dedé, Mussum e Zacarias decidiram romper com o líder. Eles abandonaram a Renato Aragão Produções e fundaram a sua própria empresa, a Demusa. Durante meses, o grupo mais famoso do Brasil ficou dividido. Eles lançaram projetos separados e a mídia da época cobria o caso como uma verdadeira guerra de bastidores. Fontes da época revelam que Renato Aragão ficou profundamente abalado, não apenas pela perda dos companheiros, mas pelo risco real que seu império corria se o formato fracassasse sozinho. Eventualmente, devido à pressão da emissora e dos patrocinadores, o grupo reatou, mas a relação nunca mais foi a mesma. Havia um acordo profissional, mas a antiga amizade havia sofrido um golpe fatal. Mussum e Zacarias faleceram nos anos 90, deixando um vazio que nunca foi preenchido. Com o fim do grupo original, Renato Aragão assumiu o controle total de sua narrativa na televisão, mas os boatos sobre seu comportamento nos bastidores continuaram a crescer como uma bola de neve. Ao longo dos anos, várias lendas urbanas e histórias de bastidores começaram a circular sobre o comportamento de Renato Aragão quando as câmeras eram desligadas. A mais famosa delas afirma que ele detestava ser chamado de Didi pelos funcionários, motoristas e seguranças, exigindo ser tratado estritamente como Doutor Renato, devido à sua formação em direito. Embora a assessoria do humorista sempre tenha negado veementemente esse tipo de comportamento, alegando que se trata de uma campanha de difamação criada por pessoas mal intencionadas, o mito se espalhou de tal forma que se tornou quase impossível apagar da mente do público. Histórias de demissões de funcionários por motivos banais
e relatos de uma postura fria e distante com os fãs nos corredores das emissoras alimentaram a imagem de um homem que usava a máscara da humildade na televisão, mas exercia um poder rígido na vida real. O contraste entre o Didi necessitado, que pedia ajuda no Criança Esperança, e o doutor Renato, que vivia trancado em mansões vigiadas e administrava milhões com mão de ferro, começou a criar uma barreira entre o artista e seu público. E o golpe final, nessa relação de décadas com a televisão, aconteceu da forma mais fria possível. Em 2020, após 44 anos de dedicação exclusiva, Renato Aragão recebeu a notícia que parecia impossível. A Rede Globo decidiu não renovar o seu contrato fixo. A emissora passava por uma reestruturação financeira profunda, cortando salários astronômicos de grandes veteranos. Para Renato, que considerava a emissora a sua segunda casa, a demissão foi um choque cultural e emocional devastador. Longe das telas, o idoso humorista tentou se reinventar nas redes sociais, postando vídeos diários, looks do dia e tentando interagir com uma nova geração que mal conhecia o seu passado de glórias. Mas o mercado da nostalgia é cruel. Para piorar a situação, um erro administrativo inacreditável veio a público. A marca Didi, o nome que deu origem a toda a sua fortuna e sucesso, supostamente não pertencia mais a Renato Aragão de forma exclusiva para novos registros. Notícias circularam apontando que a empresa do humorista havia perdido o prazo de renovação do registro da marca número INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e que uma empresa estrangeira teria adquirido os direitos para o uso do nome em determinados produtos e publicações. Embora sua esposa tenha vindo a público acalmar os fãs e dizer que tudo estava sob controle, o episódio expôs uma fragilidade gritante na gestão do império do homem que outrora controlava tudo com precisão milimétrica. Hoje, chegando perto do centenário de vida, Renato Aragão vive no crepúsculo de sua existência, cercado pelas paredes de sua mansão no Rio de Janeiro. Uma mansão que, como vimos, carrega o peso de processos judiciais e dívidas fiscais que contrastam violentamente com os 180 milhões de reais que ele acumulou ao longo da vida. A história de Renato Aragão nos ensina que, por trás de toda grande cortina de aplausos, existem sombras que o público raramente consegue enxergar. O homem que uniu o Brasil através do riso hoje enfrenta o isolamento, disputas com a própria filha por dinheiro e o fantasma de uma quebra de confiança que quase destruiu seu império de negócios. Didi Mocó continuará eterno na memória de cada criança que cresceu assistindo aos Trapalhões. Mas Renato Aragão, o homem real, nos mostra que a fama, o dinheiro e o poder cobram um preço extremamente alto no final da jornada. E você? O que acha de toda essa reviravolta na vida do eterno Didi? Você acredita que ele foi o grande vilão dos bastidores ou apenas um homem de negócios incompreendido que tentou proteger o seu patrimônio a qualquer custo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de verificar se a sua inscrição no canal Você Acredita está ativa. Nós nos vemos no próximo vídeo com mais mistérios, investigações e verdades reveladas. Até a próxima!